Se você está aqui, significa que você gostaria de entender o que significa o enquadramento de um perfil de atendimento dentro do escritório de contabilidade. E aqui eu vou explicar para você o que é o serviço Expert, que é uma estrutura de atendimento voltada para prestação de serviços específica que tenham sedes de atendimento. Quando a gente tem um escritório físico, nós temos outras demandas que normalmente alguém que trabalha de home office ou nômade digital não tem, como conta de aluguel, telefone, internet. Na maior parte das vezes nós temos funcionários físicos ou prestadores de serviços sazonais, e tudo isso requer controle, e não somente requer controle, como também aumenta a sua gama de custo fixo e também obrigatoriedade de quitação dentro de cada prazo respectivo. Isso significa que precisa-se de um cuidado a mais e também, de acordo com o perfil de distribuição de dinheiro e outros tipos de situação, a nossa conversa é bem mais profunda. E agora você imagina, a gente já tem tantos problemas para poder resolver, tantas situações e tantos pormenores que acontecem quando a gente tem sede física, como manutenção regular, a gente tem que efetuar pintura, tem que contratar arquiteto, tem N situações que se fazem quando você tem um escritório físico, e você pensa, como que você vai negligenciar a contabilidade, que é a ponta final, onde amarra todos os departamentos e te diz se há algum erro ou não, inclusive do seu próprio financeiro. Acontece muito por aqui de a gente fazer contabilidade de pessoas com esse tipo de perfil, pessoas jurídicas, e que contém N erros e tem tantos juros acumulados de forma desnecessária, apenas por também não ter um bom financeiro. E por eu trabalhar há mais de 10 anos com contabilidade, um ponto muito importante que eu identifiquei foi justamente isso, essa defasagem do financeiro. Porque por mais que nós façamos reuniões quinzenais, reuniões mensais, se o dinheiro não está sendo conduzido e não há estratégia adequada, não funciona. A contabilidade, ela é o final da ponta. Uma coisa que a gente identificou e que a gente conseguiu resolver foi criar um departamento financeiro voltado para soluções e estratégias, que a gente chama de BPS. E nesse cenário, eu tenho uma proposta over-delivery para te fazer. Você está cansado de não entender os números do seu negócio, esquecer de pagar conta, contratar alguém para fazer financeiro e só ter dor de cabeça? E principalmente, se você não tem as amarras específicas, você pode acabar sendo roubado. E isso acontece muito em vários negócios. E uma coisa que eu faço a mitigação de erros aqui é justamente isso. O que melhor de uma ótima contabilidade também fazer o seu financeiro? Quem fecha esse pack especial com a gente, além de ter muito mais tranquilidade, começa a ter norte para os outros departamentos, como comercial, como administrativo e tantas as outras situações. E faz com que a empresa cresça muito mais rápido, porque ela começa a ter fôlego financeiro. Olha que paradoxal, mas completamente eficiente. Você investe em um escritório que faz esse tipo de trabalho, tem que investir primeiro, porém, em contrapartida, você ganha justamente essa diferença de erradicação de despesas financeiras, de juros, de multa, de várias outras situações que você gasta no seu dia a dia, o seu escritório gasta no seu dia a dia, o seu consultório, enfim. Todos os clientes que têm sede física, são tantos gastos que a gente tem ao longo do nosso dia a dia que quando a gente não tem um financeiro adequado, isso passa pelas nossas mãos que a gente não vê. Uma das coisas que eu sempre falo quando chega um cliente para fazer coisa aqui comigo, eu faço assim: você já viu o seu extrato bancário? Você sabe quanto de juros e multa que você pagou no último mês? Sempre que eu faço essa varredura inicial, quando o cliente está chegando aqui, fato, o cliente já gastou mais de 2, 3 mil reais de multa. E assim, eu sempre falo, com isso você já estava pagando um financeiro adequado que ia te dar muito mais tranquilidade, justamente para que você possa focar no comercial e aumentar as suas vendas. Até porque, se você não norteia o seu comercial do que você precisa, os fluxos financeiros que você precisa cobrir, as metas que você gostaria de aumentar, quem ele tem que direcionar, você também não está adequado. Mas como que você vai conseguir
ter tempo para redimensionar, redirecionar, refazer o seu comercial da forma que você gostaria. Se você está atolado tanto na operação do seu negócio, está perdido com relação aos números do seu financeiro, e eu nem vou falar da parte da administração da empresa. Então a gente tem que focar nas duas primeiras situações que já vão liberar a sua energia, o seu tempo, para que você possa focar no seu comercial e ganhar dinheiro. E lembrando, não adianta começar a focar no comercial primeiro, porque não adianta colocar dinheiro numa casa que não se tem organização, porque o dinheiro continua ruindo. Então tem que mudar a mentalidade, tem que cuidar do que você já tem, para que você tenha clareza e ir para o comercial. Então vem comigo que eu te espero no Meet, para que a gente possa resolver a sua vida, e eu quero ver você faturando mais esse ano.